passar a palavra para a Rita Laura Segato, que é antropóloga e professora da Universidade de Brasília, que é uma pessoa muito importante para a gente no Careté, pelo fato dela ela nos inspira muito com a visão que ela tem de garantir essa diversidade étnica na sociedade, no sistema jurídico, na educação, nas relações de gênero. E essa frase que a gente acha muito bonita, que cada povo trame os fios da sua história, é de autoria da professora Rita, né? Numa arguição que ela fez, depois ela, se quiser, explica depois em detalhe, mas é só para mostrar a importância que né? É um referencial simbólico importante para a gente, essa ideia de que cada povo possa tramar os fios da sua história, né? Então, eu queria passar a palavra para a Rita. Bom, muito obrigada pelo convite e as palavras. E estou pensando aqui, tentando pensar muito rapidamente qual é a forma de eu poder ser mais útil a vocês aqui na tarefa que cada um de vocês tem. Enfim, eu tentarei ser um bom instrumento para os propósitos de vocês. Me desculpem se eu não consigo. Então, pensar assim, né? O que é uma comunidade, né? Como eu entendo essa diferença da comunidade e da sociedade de massa, né? Esse é o conjunto, que é a sociedade que a gente dizia, a sociedade moderna, né? É difícil falar, porque isso aí estabelece, como o Flávio dizia aqui, o nós e os outros, né? E esse nós e esse outros é um produto da própria sociedade moderna e sociedade de massas. Então, como sair dessa armadilha e dizer que a modernidade, dessa forma colonialista, racista, capitalista, mercadológica, em que a gente conhece a modernidade, que é sua única forma de existência, como falar de que existe a possibilidade de outros mundos, para os quais nós não temos nem palavras, porque seria muito simples, né? Se fossem, por exemplo, a aldeia indígena, os indígenas, os quilombos, que são sociedades mais territorializadas e que têm uma densidade, uma história com nome, vamos dizer, nomeada, vamos dizer assim, né? E esse evento aqui se destina, e vocês, pelo que entendo, são membros de comunidades, digamos assim, que existem como povos, né? Mas que não é tão simples assim lhes dar um estatuto de existência enquanto povos, como se eu nomeasse um povo indígena. Contudo, é muito importante, né? E estávamos conversando aqui, essa é a grandeza do Brasil, que ele ter permitido esse caos, vamos dizer assim, essa anarquia, esse pluralismo. Estou chamando de anarquia no bom sentido da palavra, e de caos no bom sentido da palavra, que é não só ter muitas comunidades, muitos povos diferentes, mas, prestem atenção, eles serem também diferentemente diferentes. Quer dizer que a forma em que cada um é diferente não é a mesma. Ou seja, vou tentar ir um pouco mais longe nessa ideia que é complexa. Porque se nós falássemos em termos de um multiculturalismo simples, diríamos, cada um no seu cubículo, cada um no seu curral, digamos, cada um no seu território, né, no seu bolsão espacial e comunitário. E então é um tipo de pluralismo, mas todos iguais, né, na sua forma de relação com o Estado. E eu acho que esse aí é o grande problema, né, ao qual eu gostaria de me referir, né, porque nós estamos aqui em um duplo posicionamento com relação ao Estado. Por um lado, o Estado é aquele que está formulando as políticas públicas, né, tentando destinar recursos e direitos. As pessoas estão cada dia mais tentadas a se relacionar com esse Estado. Esse é o lado bom, o colesterol bom do Estado, né? Por outro lado, esse Estado é um grande formatador. Ele vai formatar essas comunidades de um jeito tal que elas possam se relacionar com esse Estado. E esse aí está o colesterol ruim, ou seja, vai dizer a elas como é a forma de ser diferentes, para que essa diferença possa ser captada pelas instituições,
os bancos, os ministérios, né, as secretarias. E aí, assim, poder se estabelecer e pleitear por recursos. Então, eu acho que nessa luta, que é a de vocês, e que com a qual eu tento contribuir, porque é a minha também, né? Embora eu não more em nenhuma comunidade, mas é uma luta complexa, porque ela se desenvolve nessas duas frentes. O reclamo de recursos e direitos, e outra luta por permanecer na diferença, né? Na densidade dessa diferença e dessa forma diferente de ser diferente de cada um. E eu vou falar um pouquinho disso, então. Então, o que é uma comunidade, né? E uma comunidade vai ser muito melhor definida aqui, né, pelo Aderval, que ele vai expor para vocês, digamos, a definição estatal de comunidade, né? Quando ele faça isso, a gente acha que estamos de acordo nisso, vocês têm que ver que dessa definição estatal, ela é instrumental para poder operar com o Estado e instrumentalizar o Estado em benefício da própria comunidade. Então, é útil, mas ela também contém alguns perigos, porque fecha, né, a definição do que seja o povo e a comunidade, né? Então, a comunidade tem as seguintes características que eu vou agregar aqui ao que o Aderval vai dizer a vocês, né? Ela tem um discurso interno, digamos, ela opera com uma racionalidade coletivista, né? Isso significa que necessariamente ela tem que restringir, né, o individualismo, e ela tem que restringir também o enriquecimento, né, individual, e tem mecanismos de colectivizar, tem mecanismos de se enriquecer-se como um conjunto, né? Ou seja, ela tem outras metas, que são umas metas diferentes que as metas do mercado, do desenvolvimento, que visa o enriquecimento e a acumulação individual. Mas ela opera também, né, com uma racionalidade que é hierárquica. Né? Nós que somos mulheres, né, nós sabemos, por exemplo, que há hierarquias de gênero, homens e mulheres, né, e outras também, lideranças, anciãos, né, os mais velhos. Existe dentro da comunidade um pensamento, não há, digamos, como no Estado moderno, como na cidadania da sociedade de massas, um discurso plenamente igualitário. Ela tem essas características, ela é tradicional, e o tradicionalismo, ele Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Isso digamos, se a gente vê uma sociedade indígena, uma aldeia indígena, né, ela é coletivista. Eu acho que o modelo de comunidade depois com diferenças, esse modelo aldeia. Tanto é assim que quando eu falo na sociedade moderna, na sociedade de massas, eu falo assim, a sociedade e o mundo aldeia. Mas isso como um tipo ideal. Então, esse mundo aldeia, ele é coletivista, né? Mas ele também tem um espaço público, um espaço doméstico, tem uma subdivisão de tarefas, de papéis, né, dentro da aldeia, e tem visões hierárquicas, sobretudo no que respeita a diferenças de gênero, por exemplo, ou que é os velhos e os jovens e as crianças, etc. No mundo da modernidade, vocês têm um discurso explícito igualitário, mas uma prática individualista, né? Então, e sobretudo um sequestro, né? Eu não sei que parte do que eu estou dizendo aqui faz pleno sentido para vocês, e isso vai depender do nosso diálogo depois, mas eu estou baseando o que estou falando em um conhecimento de diversos tipos de comunidade. Estou fazendo uma síntese. Então, comunidade, discurso hierárquico, modo de vida coletivista, restrições ao individualismo. Modernidade, sociedade de massas, um discurso igualitário, mas uma prática não coletivista, uma prática individualista. É a possibilidade de se enriquecer individualmente e de acumular, né,
a lógica da produtividade, da competitividade, dos cálculos de custo e benefício, que são os princípios do mercado, tranquilamente atuando aqui, né? E esse discurso igualitário, né? E, sobretudo, um sequestro da política, né, pela esfera pública. Ou seja, no mundo moderno, com todo esse discurso igualitário, lá dentro tem uma caução, tem um problema sério na modernidade, que é que a esfera pública, o espaço público, sequestra a política completamente. E, por exemplo, se perde a política do doméstico, que é uma característica das comunidades e que tem muito a ver com nossa prática como mulheres e nossa experiência histórica como mulheres. Isso aí afeta a todos, não somente as mulheres. Esse sequestro, porque esse sequestro, digamos, na República, do discurso político e da autoridade política no espaço público, e isso é importantíssimo quando a gente olha para o Estado, e o tema de fundo de toda essa reunião que nós temos aqui é qual é a relação entre as comunidades e o Estado. Né? Então, quando a gente pensa no Estado, diz, não, o Estado é igualitário, gera cidadania, né? Todo mundo tem recursos, distribui, etc. Esse seria um bom Estado. Mas o Estado tem esses problemas que eu acabo de mencionar para o mundo da modernidade, que ele sequestra a política nesse espaço público, né? E tudo que não é esse espaço público é uma espécie de resto. E esse Estado que se apresenta como um Estado neutral, lá, a esplanada dos ministérios, que eu costumo chamar de esplanada dos mistérios. Nessa esplanada dos mistérios, né? Então, você tem um suposto, digamos, gestão para uma cidadania, né? De indivíduos ou de comunidades, né? Mas vocês têm também um sujeito desse Estado, porque nós operamos não somente com a razão, com a racionalidade, mas operamos com a imaginação também. Então, quando pensamos no Estado, o sujeito que encarna esse Estado é um homem masculino, alguém de sujeito com aspecto de homem, branco, sobretudo branco, letrado, né? Proprietário, né? E pai de família, ou seja, heterossexual. Né? Então, esse é o sujeito da República. O sujeito da República tem essas características. Como vocês veem na nossa imaginação, o sujeito que encarna essa República de todos não tem nada de democrático. Né? Ele é absolutamente situado e particular. Então, esse é o sujeito do Estado. Esse sujeito é o que encarna corporeamente, vamos dizer assim, a autoridade cidadã, a autoridade republicana. Então, nós temos, quando a gente coloca esse dilema assim, comunidade, com seu discurso hierárquico, homens e mulheres não valem a mesma coisa, tem diferentes prestígios, diferentes valores, mas está dito, e homens e mulheres são plenos, cada um, digamos, tem um controle de uma parte da produção, de uma parte da reprodução da comunidade, embora eles são no imaginário diferentes e desiguais. Mas no mundo moderno, o discurso é racional, é igualitário, mas a imaginação não é. A imaginação é mais hierárquica do que em nenhum outro lugar, certo? E para exercer a política, ou seja, para poder estar no espaço do Estado e pensar o Brasil, né? Eu tenho que ter características muito particulares e poder me comportar de acordo com a pessoa desse sujeito, com as características que eu acabo de dar, que seria o sujeito neutro, o sujeito geral, mas que não é geral. Ele tem características, né? Masculinas, letradas, proprietárias, brancas, etc. Então, eu tenho que me convertir esse sujeito para eu poder pensar e falar a partir do espaço do Estado. E o resto, o que não tem essas características, é um resto. O não branco, ou seja, o negro, o índio, o mestiço não branco, né? A mulher, né? Aquele que tem uma sexualidade não normativa, são uma espécie de restos, de margens, né? Com relação a esse sujeito que encarna, que representa, né? a cidadania. Então, ultimamente, eu não sabia o nome desse encontro, mas justamente eu tenho falado e pensado bastante nos entremundos, que é curioso essa coincidência.
Existiria, então, uma interface, um entremundos, entre esse Estado e as comunidades, né? Entre o pensamento estatal, republicano, moderno, individualista, dos direitos individuais, e o mundo das aldeias, né? Existem, digamos, entremundos, né? São as zonas de interface entre esses dois espaços, com essas duas estruturas tão diferentes, né? Uma delas seria o entremundo regressivo, né? O entremundo regressivo, né? É um entremundo onde as hierarquias das parentelas, das comunidades, né? Do mundo tradicional, que é hierárquico, né? Entra na sociedade moderna, né? E a torna e afeta malignamente, ou seja, as parentelas e as comunidades, as redes entram dentro da cidadania geral e produzem benefícios, né? Não sei se entende o que estou falando. E produzem benefícios, né, para as pessoas que estão emparentadas ou estão em rede, né? Isso é um problema porque há, digamos assim, um acesso diferenciado por aqueles que têm acesso às redes mais poderosas. Então, isso seria a interface da entrada da comunidade na sociedade, na cidadania, né? Por outro lado, quando o Estado, e essa parte é mais importante para vocês, quando o Estado, né, entra na aldeia, entra no mundo da comunidade, ele tem duas interfaces, né? Tem uma muito prejudicial, que é ele exacerba, ou seja, magnifica as hierarquias internas já existentes. Então, ele coopta. O Estado vai escolher alguns representantes. Por exemplo, quando entra o salário, a gente observa isso nas aldeias indígenas, né? Então, a aldeia indígena está lá trabalhando, existindo comunitariamente, e de repente o Estado diz, não, vamos criar a educação indígena, a saúde indígena, e ele vai criar seus agentes internos dentro dessas comunidades, e ele vai dar um salário individual particular a esses agentes do Estado dentro das comunidades. Isso gera hierarquias que, se já existiam, elas são aumentadas, e se não existiam, elas são criadas. Então, quando às vezes o Estado entra na comunidade, ele entra para doar recursos, para dar recursos e direitos, mas os administra de uma forma em que quase inevitavelmente ele é individualista. Então, de alguma forma, ele, apesar de suas boas intenções, apesar das boas intenções nas políticas públicas, isso acaba muitas vezes, a experiência diz, rasgando o tecido comunitário, né? E o tecido comunitário é a coisa mais importante de todas, ou seja, refazer, restabelecer onde ele se quebrou, onde esse tecido coletivo ele está danificado, refazê-lo, refazer essa trama, né? Fortalecer as comunidades e fortalecer as formas de coletivismo é uma coisa muito importante, é muito importante. Então, quando o Estado entra, digamos, beneficiando o coletivo, o que é raro, porque o Estado não tem muitas formas, a linguagem do Estado é sempre a linguagem de uma relação Estado-indivíduos, e para ele, pensar em termos de um sujeito coletivo, para esse aparelho estatal pensar em termos de sujeitos coletivos, é muito impossível, é muito difícil, se não impossível. Por quê? Porque não é do interesse do Estado, porque o Estado, pela sua origem histórica, pela sua invenção histórica, como um Estado herdeiro da colonização, herdeiro da metrópole metropolitana portuguesa, no caso do Brasil, esse Estado ele foi criado para administrar em benefício das élites, não em benefício das comunidades e dos pobres, e dos não brancos e dos colonizados. Ele foi criado como um conjunto de aparelhos, de instituições, de repartições, onde estão gavetas, dentro das quais existem carimbos, com os quais eu posso destinar e distribuir os recursos da nação, os recursos do território nacional. E está pensado para que um grupo pequeno de pessoas, branqueadas em geral, ou brancas,
elas têm o acesso a essas repartições, onde se encontram essas escrivaninhas, onde se encontram essas gavetas, onde se encontram esses carimbos, que destinam e distribuem, de acordo com seu interesse, os recursos da nação. Então, o Estado foi desenhado para isso. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma tentativa de destinar o Estado para outra coisa, para um papel redistributivo, para um papel que contemple não só indivíduos, mas também coletividades, e que seja capaz de pensar coletivistamente. O tempo? Ah, não, ainda tem. Então, esse pensar coletivo, esse pensar coletivista, ele implica em uma devolução que é o que origina essa frase que o Careté utilizou, minha, que é cada povo traz os fios da sua história. Envolve o devolver às comunidades, o fortalecer as comunidades no sentido de ser jurisdições, ou seja, delas ter não só um território, não só os recursos, não só a possibilidade de ir ao Estado e solicitar acesso à educação, acesso à eletricidade, acesso à saúde, enfim, diferentes tipos de recursos e direitos como recursos, né? Mas ela também gerar algum grau de autonomia, né? E esse grau de autonomia depende de que ela passe a se constituir lentamente como uma jurisdição, como um povo. Ali tem alguns, como sempre, alguns benefícios e malefícios, né? Se constituir como um povo, né, que é uma coisa complexa, porque o que é um povo, né? Ele tem que ter uma densidade simbólica, o que se chama normalmente uma cultura própria. Essa noção de cultura, ela tem alguns problemas, essa noção de tradição, que nas políticas públicas é utilizada. Uma comunidade tem uma tradição, tem uma cultura própria, etc. Perfeito, para definir, porque o Estado, para poder agir, ele necessita criar definições. E essas definições são fixas, são cristalizadas, enlatam a realidade, colocam a realidade em latas, ou seja, chapam a realidade, congelam a realidade para poder dizer, aqui são vocês, estes são vocês, né? Identidade tal e características tal e qual. Isso é, digamos, um contrato, né? E isso de alguma forma fixa a comunidade em uma cultura, né? Essa cultura tem, né, o lado bom, que é gerar um senso de compartilhamento, de comunhão. Nós somos aquelas pessoas que compartilham esta festa, que compartilham esse ritual, esse sistema de crenças, essa religião, enfim, esse trabalho coletivo, etc. Mas, por outro lado, isso retira a comunidade da história. Então, a palavra cultura tem suas armadilhas também, porque tem dentro dessa comunidade, assim fixada e assim definida, né, a necessidade também de ela acompanhar isso, de se transformar. Ou seja, todo ser humano, todo mundo, toda comunidade, todo povo, ele se encontra na história. E o que ele faz ele ser um povo, né, é um sentimento de história compartilhada. Apesar dos conflitos internos, dissidências, né, de posições, interesses diferentes dentro, até na comunidade menor, de 25 casas, de 10 famílias, lá tem sua diferença de interesses, seu conflito de interesses. Então, não estou dizendo que ela tem que ser homogênea e tem que estar completamente de acordo. Tem posições que originam de interesses diferentes, basicamente as posições de homens e mulheres, de anciãos, jovens e crianças, e outras, né, que originam dentro de cada comunidade conflitos de interesses, isso é natural. Um povo não é aquele que é todo igual, e no qual todas as pessoas estão de acordo, mas um povo é aquele que se sente construindo, através desses conflitos, uma história comum. Então, estou propondo para vocês o sentido dessa frase, que é muito condensada, é o seguinte: se eu ofereço a ideia de que uma comunidade é aquela que tem uma cultura comum, eu corro o risco de fixar a cultura e de dizer que os problemas que existem naquela cultura, eles vão permanecer para sempre. Então, vão vir as autoridades que estão consagradas por essa cultura e vão dizer, não, porque nós somos assim. Nós, homens, sempre tivemos o poder dentro dessa... Não, aqui nunca houve homossexuais, não pode. Aquelas coisas que fazem sofrer, dentro das comunidades também existem as coisas que fazem sofrer, né? Os costumes, as falas, os discursos,
as leis, as normas, as regras que fazem sofrer. E se eu fixo na cultura, eu digo, bom, a cultura aquela é assim, já se definiu assim, não pode mudar. Mas eu fixo na história e digo, não, um povo, não um sujeito étnico, porque a etnicidade também fixa, mas um povo é aquele sujeito coletivo vivo, né, que se sente parte, né, que é comunitário, que é um coletivo, que é uma coletividade, mas que não está referido a uma cultura fixa, ou seja, a uma tradição que não se move, que não muda, que não pode produzir mais felicidade do que já tem. Mas se eu refiro o povo à história, né, eu digo, esse povo são aquelas pessoas que sentem que estão construindo uma história comum e diferenciada com relação ao universo nacional. Então, a ideia da frase, né, era essa aí, tem que devolver ao povo o seu tecido jurisdicional, né, no sentido de que ele possa deliberar internamente, é ir se transformando internamente, né? E quando eu devolvo essa justiça própria, e tem todo um campo dentro da minha profissão, que é muito, que eu considero nesse momento o campo mais interessante dentro da antropologia, que é o que eu ensino, que é o campo do pluralismo jurídico. Na verdade, se uma nação é definida como uma aliança entre povos, se uma nação ela é definida como uma confederação de povos, e já não como aquela massa unitária, né, mestiça, indiferenciada, geleia geral, antropofágica, eu estou abandonando todos esses conceitos, mas como um espaço plural, habitado pluralisticamente por comunidades de pessoas que são povos, ou seja, sujeitos coletivos que vão produzindo, né, sua própria história. Se um Estado devolve essa jurisdição interna, que quer dizer o quê? A capacidade desse povo, dessa comunidade, deliberar constantemente, julgar, avaliar os conflitos, resolver seus próprios conflitos, né? Dar as penas, inclusive, daquele que produziu um delito, um crime dentro dessa própria comunidade. Se eu devolvo a essa comunidade o que eu chamo do foro étnico, o foro interno, o foro comunitário, né? Eu devolvo a ela as rédeas de sua própria história, né? Então, nós temos um mundo em movimento, um mundo que é plural, mas não necessariamente fixado pela tradição, nem cristalizado pela cultura, mas um povo de diferenças, mas essas diferenças são dadas pela capacidade de deliberação interior e de, né, caminho histórico em conjunto. Agora, aí tem também diversos problemas que eu gostaria, não dá tempo agora de explicar para vocês, quem sabe eu deveria ter começado pela outra ponta, que é o seguinte: quando o Estado devolve esse foro interno, começa a pensar em termos de identidades coletivas, né? Então, ele vai operar de acordo com o que a gente chama hoje da política das identidades. E aí vem o último problema que eu deixaria como perplexidade, como questão aberta, como dificuldade, né, para vocês pensar, que é o seguinte: ele obriga, então, a todos vocês, a todos os membros das comunidades, dos coletivos, né, a se identificar, né, a dizer, bom, Estado, aqui estou eu sou tantas famílias, território tal, e tenho que produzir um nome, e me chamo tal. Ou seja, eu tenho que produzir uma fachada de identidade para que o Estado possa se relacionar comigo como sujeito coletivo, como povo, né? E possa dialogar comigo e possa dialogar com esse Estado recursos. Ali tem grandes vantagens, como expliquei, né? Porque tem essa possibilidade de aceder aos recursos e à terra, ao território próprio, né? Mas tem também muitos problemas, né? E aqui estávamos, por exemplo, dialogando sobre uma questão que estudei por muito tempo, né? Que é a questão do candomblé, das religiões afro-brasileiras, dos terreiros, dos povos de terreiro, né? E outras comunidades têm as mesmas características. Os quilombos têm também características semelhantes, que é o seguinte: se vocês consideram que o povo do terreiro, né, ele teve como estratégia histórica, né, ao longo de pelo menos um século ou mais, né, a estratégia inclusiva, ou seja, era um povo que vem com um saber africano, né, se constrói a partir de um grande saber complexíssimo, hiper sofisticado, vindo da África, né, mas ele tem como estratégia de sobrevivência incluir o branco, ou seja, trazer o branco para entrar
na vida do santo. Essa foi a estratégia pela qual ele conseguiu sobreviver num meio absolutamente hostil, né? Vendendo seu saber ou incluindo no seu saber ao branco, né? E conseguiu também uma coisa milagrosa, que é crescer e se expandir. E agora eu venho, esse é um grande exemplo para entender essa dificuldade. Venho com o Estado muda de signo e agora o Estado propõe a política das identidades. Então, diz aos terreiros, agora gere você lá dentro uma política da identidade racial, por exemplo. Então, eu acompanhei de perto por muito tempo, né? A comunidade do santo diz, não, nós não podemos nos identificar por uma identidade racial se nós, né, fomos inclusivos do branco o tempo todo. Ou seja, a gente teve que incluir e iniciar e fazer entrar nas nossas linhagens africanas, né, o branco para a gente poder subsistir e para a gente poder se expandir. Então, vem uma contradição com a linguagem da política, da política das identidades, e exige uma identificação africano, é negro, é étnico, é isso. E a forma tradicional em que essa comunidade se constituiu com uma alteridade que é própria. Ela construiu sua alteridade através de uma fronteira com o outro, do lado, né, com o vizinho, né, de uma certa forma, e agora vem, digamos, uma política de identidades que obriga todo mundo a se identificar dentro do mesmo padrão e da mesma forma. Isso é um problema. Por outro lado, por exemplo, essa mesma comunidade disse, não, mas eu não faço política, eu não entro no espaço do Estado, porque o Estado é o grande inimigo. Como é que eu vou entrar numa negociação com o Estado, que esse é o Estado que me escravizou, que me massacrou, que me condena às piores tarefas para sobreviver dentro da sociedade, que me ignora? Eu tenho que me esconder desse Estado, porque esse Estado é um perigo. Então, por exemplo, pelo que eu tenho visto, a Mãe de Santo, que é um bom exemplo, que emblematiza muito bem todas essas questões, a Mãe de Santo das casas mais antigas e ortodoxas, ela abre a porta. O Estado, me dá um pouquinho aqui, mas fecha a porta imediatamente. Eu acho que isso visualiza a melhor das estratégias. O Estado Nacional nunca pode ser um amigo. Sempre é alguém de quem você tem que retirar recursos, você tem que usufruir o que ele tem para dar, mas tem que se preservar um espaço interno das comunidades, um espaço interno das coletividades, né? E da sua história e da sua construção da história para o futuro. Eu queria antes de dar seguimento, agradecer os alunos da rede municipal que vieram com a professora Renata. Eles vão ter que sair para fazer o